No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e dessa vez a gente vai falar mais um pouquinho sobre saúde mental e sobre saúde física. Mas calma, esse é só um spoiler de como vai ser o nosso programa. Antes, claro, como eu faço todas as semanas, eu quero te convidar para estar juntinho com a gente em todas as plataformas. Opção é o que não falta para você estar ligadinho aqui na Nova Onda News, curtindo a gente, junto com a gente, recebendo muita informação e muita música boa, viu? Tem muita música boa ao longo da nossa programação, 24 horas por dia. Então, você que está no Bom e Velho Rádio, lá no 106,3, você pode ainda curtir a gente pela Alexa. Se você tiver uma Alexa em casa, é só você falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E ela vai colocar a gente para falar na caixinha. Você vai ouvir as nossas músicas, vai ouvir as nossas informações ali, 24 horas. Além da Alexa, nós também estamos no Radiosnet. Você pode baixar na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, o aplicativo Radiosnet. E dentro do Radiosnet é só você procurar por Nova Onda Limeira. E aí também você vai ter a gente lá na palma da sua mão, 24 horas por dia. E olha, nós também estamos no YouTube. Lá no YouTube você procura por Nova Onda News. E você vai ter todos os nossos podcasts, todos os nossos conteúdos. Pode ver, rever, compartilhar com os amigos. Está lá à sua disposição para você assistir a hora que quiser. Também nos siga no Instagram, @NovaOndaNews, e fique por dentro de todos os nossos conteúdos, de todas as novidades que acontecem aqui na Nova Onda News. Feitos todos os convites, também quero aproveitar para agradecer a Multi Entretenimentos, que está sempre junto com a gente, fazendo o seu evento sempre melhor, sempre mais animado, com aquela qualidade que só a Multi Entretenimentos faz. Agradecendo sempre, então, a parceria, vamos agora, sim, aos assuntos de hoje. E como eu já falei, já dei o spoiler, a gente vai falar um pouquinho de saúde mental e saúde física. E olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 das incapacidades no continente americano. Em toda a América, os transtornos mentais são responsáveis, então, por esse 1/3 de incapacidades. Os transtornos mentais, inclusive, eles afastaram quase 500 mil de trabalhadores no Brasil em 2024, segundo dados do Ministério da Previdência Social. E esses transtornos mentais, eles podem, inclusive, afastar a nossa saúde física. Quem vai contar para a gente como é que tudo isso funciona, de que forma que tudo isso está ligado, é a doutora Lidiane Pavani, que é terapeuta complementar, integrativa e psicanalista. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, nós temos a saúde mental que afeta também o nosso físico, né, doutora? Bom dia, Grazi, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui com vocês. E sim, né, a mente, ela comanda todo o corpo. Então, tudo que está no corpo é porque realmente estava na mente, né? Quando a mente não dá mais conta, ela manda para o corpo como um sinal de que preste atenção, né? Toma conta, porque eu já não consigo mais, então se vira aí com os sintomas que você criou para você. Doutora, a gente fala muito sobre saúde mental, mas afinal, o que é saúde mental, doutora? Saúde mental, ao contrário do que as pessoas pensam que é a ausência de problema, né? Não é a ausência de problema, não, gente. Saúde mental é você conseguir controlar os seus atos, é você realmente pensar antes de agir, né? Muitas vezes as pessoas, elas estão tão acostumadas que
agir, só agir. E não é o agir, é você ter a consciência, né? Calma, respira, deixa eu ver o que eu tô sentindo aqui, o que tá acontecendo. Então, a saúde mental não é a ausência de conflitos, mas sim a sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia. Ao contrário do que as pessoas pensam em buscar terapia só para resolver o problema, não é bem assim que funciona, Grazi. A terapia, ela funciona não para você não ter mais problema, mas para você saber como lidar com os problemas do dia a dia, problemas maiores, e sempre você estar atento ao que é que está acontecendo ali no seu corpo, você ter essa consciência e presença. O doutor, a gente vê pelos números, né, que a saúde mental ela afeta muita gente, inclusive afastou quase 500.000 de trabalhadores só em 2024. Isso é uma falta das pessoas não saberem lidar com as pressões do dia a dia, com as emoções, com os sentimentos, doutora? Sim, Grazi, realmente é isso, né? As pessoas sempre teve, acredito eu, que um grande tabu sobre terapia, né? Sobre buscar ajuda. Pode perceber que é difícil para algumas pessoas ainda buscar ajuda na terapia, né? Tem todo aquele tabu de terapia é coisa para louco, é só maluco que busca, é só quem tem muito problema. E não, são pessoas. Hoje eu percebo que está sendo muito menor o número de pessoas que chegam para mim com esse tabu, né? Hoje está sendo muito mais falado sobre terapia e o quão realmente é importante a saúde mental, porque você percebe o seguinte, né? Quando alguém quebra um braço, assim, e vai ficar afastado do trabalho, as pessoas enxergam, né? E elas sabem que existe um tempo para cura ali do osso. Agora, e na saúde mental? As pessoas não estão vendo o problema físico, né? Elas percebem que a pessoa está mais apática, que ela está mais triste, mas não existe uma ferida, não existe algo constatado. Então, é muito difícil ainda para lidar um tempo. Ó, ela vai ficar afastada e daqui a um tempo ela vai estar boa. Não, ninguém sabe. Porque cada um lidar com as dores e com o problema de uma maneira. Então, por isso que é tão importante lidar com a saúde mental e estar sempre atento para que não chegue a esse ponto. Doutor, e o que pode afetar negativamente a nossa saúde mental? Eu acredito que hoje em dia, quanto mais informação se tem, mais as pessoas estão se perdendo, né? Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Eu falo de uma maneira geral, mas vai de pessoa para pessoa, tá, Grazi? Não estou falando que são todas as pessoas, mas você percebe um número imenso de pessoas se comparando. Quando olham para um Instagram e vê aquela vida perfeita, né? Muitos influencers postam o que eles querem. Eles não estão postando a vida real, eles postam o que vende. Então, o que vende é consumo, é a vida perfeita. Então, as pessoas acabam acreditando que aquele mundo é o mundo real e quando elas trazem a comparação para a vida delas, elas percebem que não é dessa maneira, né? Que existem problemas diários, que tem o filho, que tem o marido, que tem o trabalho, que tem tudo isso. E quando ela vê ali no Instagram, a vida é muito perfeita. Então, a maioria das pessoas hoje em dia que desenvolvem esses problemas de saúde mental, de baixa autoestima, de depressão, é porque elas estão consumindo muito Instagram, YouTube, todas essas coisas que não trazem uma informação real. Ô, doutor, e como que esses pensamentos, essas emoções, que é quando a gente vê alguma coisa e vai começando a corroer a nossa mente ali, como é que tudo isso pode influenciar o nosso corpo? Todas as dores que vêm para o corpo é porque elas estiveram na mente. Eu vou dar alguns exemplos básicos. Percebe muita dor de cabeça. É uma pessoa que ela tá com a mente muito, sabe, com muitos pensamentos o tempo inteiro. Ela não consegue relaxar, ela não consegue descansar. O tempo inteiro ela tá buscando uma solução, o tempo inteiro ela tá buscando uma saída. E vamos ser muito sinceros, que se realmente ela conseguisse essa saída, conseguisse essa solução, ela nem teria entrado nesse problema. E é aí que entra a terapia.
vem um entendimento de como não se comparar, de como lidar com os pensamentos, de como lidar com as situações na vida real. E aí, problemas de pessoas que têm dores aqui nessa região, né? Pessoas que tentam lidar com o problema de todos e carregam, sabe, como se fosse, carregam todos nas costas. Então, elas vão ter dores nessa região aqui. Então, é muito importante. Cada dor existe porque algum problema foi criado que estava ali na mente e o corpo não deu conta e ele mandou para a dor física. Ô, doutora, inclusive eu vi no seu Instagram as várias partes do corpo humano e que podem ter, inclusive, uma reação emocional disso, né? A senhora falou da mente, falou do ombro, mas a lombar, ela também pode ser uma dor relacionada à saúde mental e que às vezes a gente acha que é problema de coluna, dormir de mau jeito, né, doutora? Não, gente, não é somente o problema da coluna, né? A dificuldade em seguir para a vida, em tomar uma decisão, em manter-se nessa decisão. A lombar, ela é uma parte do corpo que ela tem influência na parte de baixo, né, do nosso corpo. Até esqueci a palavra agora. Mas é realmente, então, assim, para a gente caminhar, para a gente ir para a vida. E quando a gente tem dor nessa região, porque o que está pegando, né? O que está acontecendo com você? Que você está tentando fazer algo na sua vida, mas você se sente travado. É o medo? É a frustração? É a ansiedade de dar tudo errado? O que acontece? Então, essa região, com certeza, deve ser uma região que você está com dor. E ali eu vi outras aqui, eu vou até te perguntar das que eu vi para a gente também passar esse conhecimento para quem está nos ouvindo. A dormência nas mãos, doutora, também pode ter a ver com a mente. Sim, também, né? É aquela mente que não para, é a ansiedade, tudo isso traz essa dormência nas mãos. E a dor nos pés também? Dor nos pés também. É o medo de caminhar para a vida, é o medo de ir além, é o medo de tomar uma atitude, de tomar uma decisão e se arrepender. Então, a pessoa fica travada e ela tem o medo de ir além. Eu vi aqui também dor no joelho. Não é só a idade que dá dor no joelho, não, doutora. Não, não. É aquela pessoa que não é flexível, né? Aquela pessoa que tem uns certos problemas, mas ao invés dela lidar com a situação, ela quer que a situação seja exatamente do jeito dela. Então é inflexibilidade para a vida. Doutora, são várias dores que atingem nosso corpo que a gente viu agora que tem essa relação com a mente. Quando a pessoa está com um estresse muito grande, um estresse crônico, isso pode inflamar ainda mais o corpo humano, doutora? Sim. Por quê? Porque o estresse, ele acaba afetando vários hormônios e causa essa inflamação para o corpo. Então, percebe que sempre pode perceber quando a pessoa está estressada, parece que ela encosta nela e já fica mais dolorida. Eu vou falar de uma maneira muito muito fácil, não vou usar termos científicos, nada, porque eu quero que todos entendam, para que não seja nada muito difícil. Eu quero usar uma linguagem muito fácil, para ficar fácil para as pessoas entenderem. Então, percebe, tá estressado? Às vezes as pessoas começam a perceber manchas roxas no corpo. E não é porque ela ficou batendo em algumas coisa, nada, né? É porque realmente, quando a pessoa está estressada, o corpo vai respondendo dessa maneira. Algumas pessoas, elas aparentam manchas roxas pelo corpo, ou então placas vermelhas com coceira, como se fosse uma alergia, mas não tem nada de alergia, gente. É só o seu corpo mostrando: estou num nível de estresse muito grande. Você precisa parar e dar conta do que está acontecendo. Caramba! E até mesmo os hormônios são afetados por esse estresse crônico, né, doutora? A gente, inclusive, vê alguns hormônios, como cortisol, prolactina, que tudo pode ser afetado por estresse, doutora? Sim, tudo pode ser afetado. Inclusive, nós, mulheres, muitas vezes o entrar na menopausa, quando se passa por um estresse muito grande, a pessoa passa a entrar na menopausa
de uma maneira mais rápida. Outra situação muito simples é quando realmente, né, tá naquele período ali que vai descer para você da menstruação. Então, se você passar por um estresse muito grande, esse período vai se atrasar. Não tem como, o seu corpo não funciona bem sob estresse, gente. É algo muito grave, é algo muito real. E, infelizmente, não tem como a gente provar fisicamente mostrando, né? Olha, a dor tá aqui, né? O estresse tá aqui. Não, então, por isso que não é levado tão a sério, eu acredito. Estresse, depressão, burnout, todas essas coisas, porque a gente não enxerga. Mas o problema existe, a doença existe e está ali no seu corpo. E as doenças autoimunes, doutora, também podem ter a ver com a saúde mental? Sim, também podem ter a ver. E, inclusive, eu passei por um processo, né, de eu estava com problema na tireoide e realmente foi por causa disso. E hoje eu não tenho mais. Então, eu deixo muito claro, né? Não tenho nada a falar que resolve só tratamento mental, mas o meu caso foi um tratamento mental que eu fiz e que realmente eu não tive mais nenhum problema. Todos os meus exames deram certo. Eu fiquei durante 2 anos tratando, né, o problema na tireoide. E eu tomava 10 comprimidos de Tapazol e 2 de Propanolol pela manhã. Então, você imagina o tanto de remédio que era. E eu fui fazendo um tratamento e hoje eu não tenho mais nada. Acabou. Era realmente o mental. O tanto que essa região é o tanto que a gente engole de coisas que a gente quer falar e a gente não põe para fora. A nossa tireoide é afetada com isso. Então, pode perceber, pessoas com problemas de tireoide são aquelas pessoas que se calam para não ter problema com os outros, só que ela cria um problema imenso com ela mesma. Então, o meu caso foi esse, eu falo porque eu passei por isso e realmente hoje eu não tenho mais nada, tô curada. E não existe cura para a doença autoimune. E como que se explica então que eu tô curada? Ô, doutora, e por que afeta tanto assim? É porque a mente, ela domina o nosso corpo, mas o que acontece, doutora? Gra, a mente ela comanda tudo. E presta atenção, eu vou dar um exemplo muito ridículo agora e eu tenho certeza que todos vão entender. A mente, tudo que ela ouve, tudo que a gente ouve, a mente já entende. Se eu falar para você assim, e ela não entende a palavra não, tá? A mente não consegue discernir o não. Então, tudo que ela falar, o não sempre ele não vai existir para a pessoa. Então, se eu falar assim, ô Gra, todo mundo que tá ouvindo, não pensem num elefante cor-de-rosa. Acabou. Quem aí não pensou, gente? Todo mundo vai acabar pensando no elefante cor-de-rosa. Na hora, porque eu falo o não, se eu falar o não, ele não existe para a mente. Então, o maior problema das pessoas é quando começam a ter autoconhecimento, em busca de autoconhecimento num lugar errado, ela vai assim, eu preciso pensar no que eu não quero para minha vida. E tá totalmente errado, gente. Não é o pensar no que eu não quero para minha vida, é pensar no que eu quero. Mais importante do que saber o que eu não quero é saber o que eu quero, porque o cérebro não entende o não. Então você falou não, ele anula e aquilo se torna positivo. Eu não quero quebrar o meu carro. Eu quero quebrar o meu carro. E ele vai trazer aquilo para você. Então o nosso corpo, ele tá o tempo todo reagindo aos estímulos que a gente leva para o cérebro. Então pode perceber, se você tá com uma dor de cabeça muito grande e você muda o seu foco, porque se você puser o seu foco na sua dor de cabeça, ela vai crescer ainda mais. Ou se você tá conversando com alguém e tem algum barulho no fundo da conversa. Se você presta atenção no barulho que tá no fundo, você quase não consegue ouvir o que a pessoa tá falando, mas você foca no outra coisa. Então, trabalhar com a mente é onde eu devo focar e não onde eu não devo focar, entendeu, Grazi? E é difícil isso, né, doutora? Você organizar os pensamentos, saber onde você deve focar, por exemplo. É difícil tudo isso para a maioria das pessoas, inclusive, né, doutora? É muita informação e você percebe que essa informação vem ao contrário de tudo que a gente aprendeu? Porque a gente aprendeu foca no que você não quer.
Não, né, nunca foi pensado, pense nas coisas boas apenas, ai, não pensa no que é ruim. E você entende, pensa no que é ruim. A Exato. informação chega de uma maneira errada pra gente, Uhum. né? Então, é por isso que eu falo que a terapia é tão importante. Você não vai lá para lidar com os problemas, mas você vai lá para aprender a não criar problemas e a como lidar com os problemas que aparecerem. Ô, doutor, e a gente vê hoje muitas doenças mentais, né? Então, eu vou pegar algumas, a gente vai destrinchando elas de como isso pode vir para a nossa saúde física, por exemplo. Ansiedade e medo, doutora. De que forma que isso pode se refletir no nosso corpo humano? Vamos lá, ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. Se a pessoa é ansiosa, pode perceber que ela não consegue focar no presente. Ela está preocupada com o futuro dela. Então, se ela está preocupada com o futuro dela, é porque ela não está vivendo o presente. Consegue entender? Se a partir do momento que ela conseguir lidar com o presente, ela não vai mais ser ansiosa, porque ela está focada aonde ela tem que estar, que é aqui. A gente só consegue fazer algo no aqui e no agora. E o medo, ele vem para nos paralisar, porque presta atenção, se a gente não tiver medo de nada, nada vai segurar a gente. Então, o importante é eu saber que existem coisas, sim, que vão mexer com o meu emocional, mas até que ponto eu vou dar essa responsabilidade ao medo? Eu não fiz porque eu tenho medo. E muitas vezes o medo é só uma desculpa para a gente procrastinar. As pessoas que mais têm medo são as mais procrastinadoras que existem. Já parou para pensar nisso? Pois é, doutora, e muitas vezes a gente não para pensar, né? E quando a gente tem esse excesso de futuro, esse medo excessivo, que a gente começa a procrastinar tudo as coisas, isso acaba, inclusive, se refletindo na nossa saúde física, não se reflete? Sim, né? Porque exatamente é a dor ali no ciático, que é o medo do que vai acontecer, que o ciático ele tá sim ligado ao medo do futuro, né? Então, eu acredito que estar atento aos sinais do corpo, às dores, não é tratar a dor, mas tratar o sintoma. Quando a gente realmente trata o sintoma, o porquê daquilo, a gente consegue tratar todas as outras coisas. Teve uma vez que chegou uma senhora de mais de 65 anos no meu consultório com problema de alergia na pele. E ela disse assim: Lidiane, parece que eu tô sendo picada a todo tempo. E eu percebo que essa situação sempre é quando eu tô na chácara, que era um lugar que a incomodava muito. Sempre é quando tem muitas pessoas reunidas. Ou seja, não era alergia, era realmente um incômodo por estar aonde ela não queria. E o nosso corpo fala o tempo todo. E com algumas sessões, homeopatia, floral, ela foi tendo consciência, a gente foi conseguindo tratar e ela se curou. E ela já tinha ido em vários dermatos e eu fiquei muito feliz, inclusive, porque foi uma dermato que falou para ela assim: isso aqui não tem nada a ver com doença de pele, com alergia, isso tem a ver com a sua mente. Vá buscar algo, uma ajuda para a sua saúde mental. Doutora, eu até cheguei a ver no seu Instagram que o que as pessoas falam pra gente e como a gente reage a tudo isso também é um impacto grande tanto na nossa saúde mental quanto na nossa saúde física, né? Como que a gente pode lidar com o que a gente ouve dessas outras pessoas, doutora? Realmente, na terapia a gente consegue parar e refletir. Lembra que eu falei? Parar, pensar, refletir para depois responder. Tem uma frase que é bem assim: ninguém pode te ofender, mas você pode se sentir ofendido, o que é bem diferente. Ninguém tem nenhum poder sobre a gente, Gra. Se eu chegar e falar para você: nossa, Graus, esse seu cabelo preto tá horrível, e você sabe que é mentira, isso não vai te atingir.
Porque você vai olhar e falar, não, mentira, meu cabelo é loiro. Agora, se alguém chegar e falar, nossa, Grazi, eu não gostei do seu cabelo, você vai parar, vai pensar e você já se atingiu. Consegue entender que você deu o poder ao outro? Por quê? Porque eu não gostei do seu cabelo. Problema de quem? Problema é seu. Eu gostei. Eu tô feliz com o meu cabelo. Sim, então não tem por que eu me ofender. Não tem por que eu deixar aquilo me abalar. Então é realmente o que as pessoas falam ficam ali martelando na nossa cabeça se a gente não tiver inteligência emocional para lidar com aquilo. Se eu não tiver com a minha autoestima boa, se eu não tiver um bom conhecimento de mim mesma, qualquer coisa que chegarem e falarem, a pessoa vai realmente se sentir ali abalada. E aí, doutora, entra outros dois sentimentos: frustração e tristeza. Como que isso também afeta o nosso corpo? Porque a gente olha e fala assim, não, tá triste, tá frustrada, é uma pessoa frustrada. Ô, doutora, então, quando a gente está frustrado com alguma coisa, quando a gente se sente triste, isso tudo também pode afetar o nosso corpo humano, né, doutora? Sim, afeta muito, porque a frustração, ela é uma decepção, então ela causa dores, mas o que acontece? A frustração, ela sempre haverá na sua vida se envolver mais alguma pessoa. Ninguém pode se frustrar sozinho, eu não posso me sentir frustrada. Eu posso ser irresponsável com os meus atos, né? Se eu quero conquistar um carro novo, eu não posso me sentir frustrada. Por quê? Porque eu tenho que ser responsável. O que eu preciso? Eu preciso abrir mão de comer fora? Eu preciso abrir mão de estar comprando coisas desnecessárias? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro isso. Que frustração envolve outra pessoa. Eu posso me sentir frustrada se eu combinei uma viagem com uma amiga e ela deu para trás. Então, sim, estou frustrada porque, poxa, eu havia me planejado, havia combinado e ela deu para trás. Agora, nunca, gente. A frustração, você nunca pode sentir-se frustrada com você mesma, porque é responsabilidade sua pelos seus atos. O que a gente precisa trabalhar é: estou sendo responsável pelos meus atos? Estou assumindo a minha responsabilidade pelas situações em que me coloco? É diferente, consegue entender? E a tristeza, doutora? A tristeza é porque realmente estou sentindo isso. Me sinto triste porque planejei e não deu certo, né? O que acontece? Muitas vezes é você olhar para a situação e começar a entender as coisas diferente. Por que estou triste? Qual esse sentimento real que está em mim? É por quê? Porque eu não conquistei algo? Porque eu me decepcionei com alguém? Né? O que acontece? Ter controle sobre as emoções, entender realmente o que se passa no seu corpo. Porque a gente não fica triste aleatoriamente, a gente fica triste quando alguém fez algo pra gente. Você consegue entender? Não é realmente assim que funciona? Doutora, e como que a gente pode perceber que são esses sentimentos, né, de frustração, de tristeza, que estão nos fazendo mal, que estão agindo no nosso corpo? É passar a ter conhecimento sobre o próprio corpo. Passar a se conhecer melhor. Porque é isso que faz toda a diferença. Quando você começa realmente a entender o seu corpo, a entender os seus pensamentos, você começa a agir diferente. Você não vai dar acesso a qualquer pessoa. E é muito engraçado, porque as pessoas que começam a fazer terapia, elas começam a se afastar de muitas pessoas. Porque elas começam a entender, realmente, essa pessoa não me faz bem. Isso daqui não é necessário para minha vida. Isso daqui, ao invés de agregar, ele acaba me fazendo mais mal do que sendo bom. A terapia, ela nos traz consciência, sabedoria e realmente ela faz a gente repensar a nossa vida. Então, você precisa parar um pouco e começar a repensar o que realmente me faz bem, o que realmente eu gosto, para que você consiga lidar com isso. É muito difícil conseguir isso sozinha, sem ajuda.
Mas existem pessoas que conseguem. Mas eu falo, a terapia é algo tão importante que você consegue ajuda, sabe aquele empurrãozinho ou aquela mãozinha para você se levantar primeiro e depois você consegue seguir sozinho. Mas não se cobre tanto por não conseguir sozinho, né? Permita-se que alguém consiga te ajudar para que seja o primeiro passo e depois você vai sozinho. Mas eu acredito que é ter a consciência de que sozinho a gente não consegue. É muito difícil para algumas pessoas. O doutor, e muitas vezes esses sentimentos de frustração, tristeza, que começa a impactar tanto a vida, pode inclusive levar à depressão, que inclusive é uma é uma das doenças mentais, digamos assim, que mais atinge a população é a depressão, né, doutora? Como que a depressão também afeta o nosso físico? O que pode ocasionar, o que pode causar no nosso físico, doutora? A depressão, diferente da ansiedade, a depressão é o excesso de passado. A pessoa depressiva, ela fica sempre olhando ao que passou. Ela acha que o que foi era melhor, que ela poderia ter feito diferente, que a vida dela seria muito diferente se ela tivesse agido diferente, né? Mexe com os hormônios e a pessoa acaba não tendo mais estímulos, ela acaba ficando apática. Então, a depressão é realmente isso, ela está presa ao passado e ela não consegue viver novamente no presente. Então, entender a primeira coisa que no passado a pessoa não tinha o conhecimento que ela fez hoje, que ela tem hoje. E o que ela fez no passado foi o melhor que ela tinha naquele momento. Se ela está pensando hoje diferente, poxa, eu deveria ter agido de outro jeito, significa que ela evoluiu. Então, ao invés de ficar se culpando, que tal você olhar e falar: poxa, se eu estou pensando diferente, significa que eu consigo agir hoje diferente. Então, eu vou começar agora a fazer o meu melhor, né? E não a ficar presa ali ao que foi. E eu confesso que é muito fácil eu estar aqui falando, mas é muito difícil conseguir é, esse impulso para você fazer isso. Por isso que é necessário. Eu sei que fica chato eu ficar batendo na mesma tecla, ai, gente, terapia, terapia. Mas eu falo, por isso que é necessário a ajuda de alguém. E buscar ajuda terapêutica para lidar com isso tem que ser com alguém que ela tenha empatia. Porque a pior coisa é você olhar para a cara da pessoa e falar: o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou falar com essa mulher, com esse homem que nunca me conheceu na vida? Eu vou ter que abrir a minha vida para essa pessoa? Então, a primeira coisa é: você se sentiu bem? Você gostou da pessoa? Foi com a cara dela. Então, busque ajuda com essa pessoa. Mas realmente, só quem passou pela depressão sabe o quão difícil é sair dela. Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais empatia e entender que, ai, não é frescura, gente, não é. É muito sério e é muito real. E o problema é, ninguém finge estar mal. Mas o que tem de gente aí com depressão, fingindo estar bem, é o que mais acontece, né? Então, fiquem atentos a sintomas, aparentemente a pessoa está ficando diferente, está ficando mais quieta. Fiquem atentos a isso, sabe? Não deixa passar não, porque depressão é algo muito sério. É muito pior do que uma pessoa ansiosa. E, doutora, quais são os sintomas que a depressão causa na pessoa que a gente pode pensar e falar assim: epa, peraí, será que eu ou será que o fulano está ficando com depressão? Quais são os sintomas que vai dando aquele sinal de que a depressão está ali existindo? Para cada um é algo. Eu vou falar assim por cima a maior parte dos sintomas, né? Apatia, você perceber que a pessoa gostava, tipo, de jogar futebol, já não gosta mais. Ela adorava assistir série, já não gosta mais. Como ela gostava de ir ao salão, já não gosta mais. Então a pessoa deixa de gostar daquilo que ela gostava. Ela vai se fechando, sabe? Tudo tá bom. Tá bom. Uhum, tá. Vamos almoçar? Vamos. Sabe? Mas é algo que ela tá se empurrando. Então, é estar atento a isso. Por que eu disse, né, que
a depressão é muito pior que a ansiedade, porque a ansiedade, elas percebem. Não tem como você esconder a ansiedade, porque você começa, ou bate a perna, ou fica com falta de ar. A depressão não. A pessoa consegue dar risada, a pessoa consegue interagir ali no meio de todos, mas a ansiedade não. Então, graças a Deus que a ansiedade, ela aparece os sintomas e todo mundo fica mais atento. Mas então, por isso que eu disse que a depressão é mais grave do que a ansiedade, porque ela não dá muitos sintomas. Se a pessoa não estiver alerta, ela não vai perceber. Existem vários casos, várias histórias de pessoas com ansiedade que chegaram, né, a se matar, a tirar a própria vida. E realmente ninguém percebeu. Ninguém percebeu, os amigos não perceberam, porque falaram, gente, mas ela tá aí, ela estava brincando ontem comigo, a gente estava conversando. E é por isso que eu falo que é tão importante um acompanhamento, gente, né? Não deixem de lado, não deixem passar, fiquem atentos a quem está do seu lado. Percebeu algo diferente? Comece a dar mais atenção, comece a querer mais saber da pessoa. Fiquem mais atentos, porque realmente é grave, não é frescura. E esse é um tabu que a gente, inclusive, tem quebrado muito ao longo dos anos, né, doutora? Porque muitas das vezes, a pessoa tá ali, tá triste, tá moada, é coisa dela, tá com frescura. Não quer sair porque tá com Exato. frescura. Quando muitas vezes é uma depressão que tá ali aparecendo e ninguém tá se dando conta disso, né, doutora? Sim. Exatamente, Grazi, né? Fiquem atentos, estejam mais presentes, né? E realmente ofereçam ajuda. Olha, tá tudo bem, quer conversar com alguém? Quer conversar com um profissional? Né? Vamos buscar um profissional legal para que você se identifique? Às vezes são algumas sessões só para você conseguir, sabe, se libertar disso aí para você se sentir melhor. E, doutora, as emoções reprimidas, né? A gente fica lá matutando, ficar com aquela mágoa do passado dentro da gente, ou ficar com aquela tristezinha lá no fundo sem desabafar. Isso pode fazer mal pra gente, doutora? Isso faz mal pra gente. Isso faz, por isso gente, é constatado, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou falando, mas por isso de tanto câncer por aí, eles, pela metafísica da saúde, quem tiver dúvida, coloca no Google, joga lá no Google, né? Ai, dor nas costas pela metafísica da saúde. Ele vai falar qual é o sintoma, qual é o sentimento que fez você desenvolver aquilo. Então, isso de ficar engolindo, de ficar não digerindo as coisas, realmente trazem essas doenças para o corpo. Então, estar mais atento, né? O que é que eu tô engolindo? O que é que eu tô fingindo que tá tudo bem? Sabe qual é a pior pessoa? É aquela pessoa que vive falando tá tudo bem. Aquela é a pessoa que mais sofre. Ai, tá tudo. Não, tá. Gente, tá acontecendo isso. Não, mas fica tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando você fala tá tudo bem e não tá tudo bem, você mente duas vezes. Você mente pra você e você mente pro outro. E mentir pra você é a pior mentira. Então eu prefiro que você minta pro outro, mas que você não minta pra você, porque você não vai estar causando nenhum desconforto pro seu corpo. Mas quando você mente pra você, você tá causando um desconforto imenso pro seu corpo, porque ele não tá entendendo. Lembra que eu falei dos pensamentos? Que a gente pensa e se você verbaliza outra coisa, você tá mentindo. Então você tá péssima e você verbalizou. Não, tá tudo bem. O seu corpo tudo bem e ele não vai conseguir lidar com aquilo, porque não tá tudo bem. Entendeu? E engolir muito sapo também, né, doutora? Escutou aquilo que não gostou. A gente não tá falando para as pessoas arrumarem confusão e sair brigando por aí, né, doutora? Mas precisa se ter, inclusive, um jeito, um tato para poder falar que aquilo incomodou, que aquilo não tá bom? Sim, existem 1000 maneiras de falar a mesma frase. Então não é o sair por aí falando a verdade, mas o sair por aí se expressando bem. É você aprender a se comunicar e não você fugir, né? Você não se comunicar mesmo. E o que tem acontecido são muitas pessoas que falam: eu prefiro ficar quieta.
E são essas pessoas que estão sofrendo mais a cada dia. Então não é ficar quieta, mas o como eu posso me comunicar melhor. Como eu posso falar realmente o que está acontecendo comigo? Como que eu posso pedir para a pessoa fazer aquilo que eu quero, mas não é gritando, não é xingando e causando mais conflito, mas é eu aprendendo a falar. E a gente tem desaprendido, doutora, a se comunicar? A gente tem desaprendido a falar aquilo que está dentro da gente? Ai, Gra, eu acho que sim. Sabe o que tem acontecido? Cada vez mais as redes sociais, elas fazem as pessoas terem muito mais coragem de chegar e começar a falar aleatório o que sente, o que pensa, o que quer. Por quê? Porque eu tô atrás de uma tela. Então eu me torno muito mais corajosa. É muito fácil ofender a pessoa, sabe? E tá escondida atrás de uma tela, do que realmente eu me comunicar com ela ali real. E as pessoas estão tomando muita coragem para falar o que pensam, sem ter consciência da consequência que isso vai causar. Então, realmente, parece que as pessoas estão desaprendendo. Elas parecem que não estão nem incomodadas com esse desaprender. Parece que cada vez elas se sentem muito mais confortáveis com a situação. Então, realmente como eu posso aprender a lidar com isso? Como eu posso aprender a me comunicar melhor e começar realmente a enfrentar o mundo real e não o mundo virtual? E por outro lado, doutora, ao mesmo tempo que a pessoa tem coragem de falar quando está com uma tela na frente, no pessoal, no presencial, muitas vezes essa coragem desaparece, né, doutora? Claro, né? O corajoso é corajoso atrás de uma tela e não ali na frente, né? É muito mais fácil, né? Então, perceber se tá tendo essa dificuldade, é parar e pensar, eu tô errado. Já tô errando, porque se eu sou muito corajoso atrás de uma tela, significa que tem algo errado, né? Parar. Lembra que eu falei para você? Conhecimento sobre o seu corpo. É exatamente isso que as pessoas estão precisando. E essa ansiedade louca que está tendo é porque presta atenção, cada vez mais a gente está tendo muito mais acesso rápido. Se agora eu estiver aqui, eu quero tomar um suco, não sei do que. Eu entro no iFood, daqui quantos minutos está aqui? 30. Antigamente o que era? Nossa, uma vontade de tomar um suco assim, eu vou ter que pegar meu carro, entrar nele, sair, ir ao shopping, procurar o lugar. Então você percebe o tempo que levava isso? E assim, eu tinha que fazer um movimento. Hoje não. Hoje eu posso estar de pijama na minha casa, nossa, que vontade. Você nem se mexe, você não faz um movimento e aquilo chega até você. Então, por isso de estar tão ansioso, porque eu percebo que é muito rápido. E quando eu vou na minha vida real colocar em prática, isso não acontece. Porque se você quer construir uma casa, se você quer construir uma carreira, isso vai demandar um tempo e uma atitude sua. E você percebe que, não, mas não era tão rápido que nem tipo iFood? Não, não é. A vida real é diferente, né? Doutora, então vamos falar de prevenções e tratamentos. Quando a gente percebe uma dor física que está começando a vir da nossa saúde mental, que é bem difícil, inclusive, de perceber, como que a gente pode tratar isso, doutora? Eu recomendo, se realmente, se você, vamos lá, uma dor no joelho, se você jogou futebol, se você foi fazer beach, se você foi para academia, então busque o medicamento que você já está acostumado a tratar. Deu resultado? Deu. Não, é uma dor que vem me acompanhando há muito tempo, então busque terapia integrativa. No caso, esse é o meu trabalho. Eu sou uma terapeuta integrativa, psicanalista, e é isso que eu cuido. Então, os meus tratamentos são tratamentos a fotobiomodulação, que são lasers, né? Que eu estive nos Estados Unidos há pouco tempo e trouxe equipamentos realmente incríveis para esse tratamento. Homeopatia, floral, é um tratamento diferenciado.
Então, a terapia integrativa é um atendimento diferenciado. Então, não é só uma terapia qualquer, tá, gente? Para tratar essas dores físicas, tem que ser uma terapia diferenciada, que é esse trabalho que eu faço. E dá para prevenir a gente sentir essas dores físicas por causa da nossa mente, doutora? As pessoas conscientes, sim. Agora, nós estamos aqui batendo um papo e nós estamos tendo consciência do que a gente fala e conhecimento sobre o assunto. Não tem como a gente culpar pessoas leigas que nem sabem sobre o assunto. Essa é a diferença. Existem pessoas que não fazem a mínima ideia. Imagina, essa dor no joelho minha me acompanha há anos, é porque eu devo ter algum problema? Então, é exatamente isso. Não tem como a gente culpar as pessoas por não buscarem esse conhecimento se elas são leigas, se elas não fazem nem ideia do que a gente está falando. Mas a partir do momento que elas ouvem e têm ideia, elas vão começar a ficar mais atentas ao que está acontecendo. Né? Então, não é sair por aí falando, terapia é bom e todo mundo tem que fazer, se a pessoa não entende o porquê daquilo. Então, a gente precisa ter essa empatia também. Eu percebo, Grazi, que muitas pessoas também que desenvolvem, que vão em busca desse conhecimento, algumas elas se sentem superiores e acabam levando esse conhecimento por um lado muito errado. Porque aí elas acham que, não, eu sou muito melhor, eu já entendi. Não é o já entendi. Se ela já entendeu, ela não entendeu nada. Se ela tem essa superioridade, ela não entendeu nada e não está nem, sabe, a fim de realmente respeitar o próximo. Eu acredito que comecem a ter a noção do seu corpo, a ver aonde dói e ter essa consciência de por que está doendo. Eu fiz algum exercício? Não? Então, vou começar a ter mais atenção comigo. Que situação que eu ando passando? Eu tenho me submetido a muito estresse, a ansiedade, o que tem me levado a isso? O que está acontecendo comigo? Ao invés de só se cobrar, não, eu estou errada, estou com essa dor porque eu não, porque eu não estou nem aí. Não é o julgar, é o falar mal de você mesmo, né? É o ter empatia e cuidado por você. Eu acho que esse é o primeiro caminho, Cá, é se conhecer melhor, com paciência. Porque o pior de tudo é que não é um caminho legal, não é um caminho lindo, não é delicioso esse autocuidado, esse olhar para você mesmo, porque você vai descobrir muitas dores ali que estão escondidas e que você achou que nem existissem mais. E não é o fingir que tá tudo bem, lembra que eu falei? É você realmente lidar com a situação e começar a se conhecer. E aí vem aquela pergunta que todo mundo acaba se fazendo. Quando procurar ajuda, doutora? Sempre! Sempre, gente, sempre. Não que seja ajuda para um momento, mas que realmente se bateu algo aí dentro de você, poxa, eu vou em busca de mim. Eu vou dar uma olhada para mim. É sempre. Se você tá na dúvida, devo buscar ajuda, é porque você deve. A resposta é sim. Mas, A dúvida em buscar ajuda é sempre sim. e tem algum sinal de alerta, doutora? De que algo não está bem, de que algo está errado? Tem algum sinal que dá aquele alerta na pessoa? Sim, eu sempre falo, se tem algo que você gostava muito de fazer e que já está indiferente hoje, vai buscar ajuda, porque tem algo errado. Porque se você já não sente mais prazer em algo que você gostava tanto, significa que você já está bem longe de você. E aí, com esses sinais, então, é importante que a gente vá atrás dessa ajuda. Se a gente não vai atrás dessa ajuda, doutora, pode piorar tanto o nosso estado físico quanto o nosso estado mental? Sim, sempre, sempre piora. Porque você vai acumulando. É como você encher um saco de lixo. Não vai ficando maior a cada dia? E a cada dia, se você acumula uma dor, se você acumula algo mais, é uma coisinha a mais que você vai ter que lidar aí na frente. E, doutora, tem algo que a gente pode fazer para mudar isso, para fazer com que as pessoas comecem a entender que a saúde mental não é brincadeira, não é frescura, como a gente bem estava dizendo agora há pouco?
Sim, né, eu acredito que é como eu falei, né, esse tabu parece que está mudando, parece que existem mais pessoas dispostas. Hoje em dia esse conhecimento sobre saúde mental, ele tem sido trazido mais à tona, né. As empresas agora estão exigindo agora um cuidado, né, para os funcionários, então é algo que estamos começando a engatinhar, eu acredito. Estamos muito longe de ser algo que, nossa, que bom, já estão dando, né, atenção a esse problema, mas já estamos engatinhando, já é um começo. E o que que falta então, doutora? Pra gente, Falta muito. Ai, pra, perdão. não, pra gente poder chegar num nível de falar assim, estamos cuidando da saúde mental. O que é que falta, doutora, hoje? Não, falta muito, falta muito. Falta essa dedicação de olhar para si e de colocar como importante: não abro mão da minha hora na terapia, não abro mão da minha yoga, não abro mão do meu lazer, não abro mão de uma alimentação boa. É isso. A saúde mental não é só aqui nessa conversa, Gra, ela envolve muitas outras coisas. Ela envolve organização, ela envolve responsabilidade, ela envolve muitas coisas. Eu quero deixar bem claro, não é só uma conversinha, tá? Ela envolve realmente uma responsabilidade por você cuidar de você. Então não é só uma hora na semana, é o que essa uma hora na semana vai mudar em toda a sua semana. E, doutora, a gente percebe que muitas vezes a gente fala assim, ah, a população tá doente, né? Ainda mais depois que aconteceu a pandemia, você escuta muita gente falando isso, a população está doente. Mas a gente mesmo não está fazendo a nossa parte, né? De que forma que a gente pode fazer a nossa parte para ser melhor mentalmente, para saber lidar melhor com as emoções, para saber lidar melhor com as pessoas, com o outro? Como que a gente... qual é a nossa parte, doutora, nisso tudo? Sabe aquela dica do avião? Coloque sempre a máscara em você em primeiro lugar, para depois conseguir ajudar o próximo? É daí. Então, vamos falar no ambiente, no seu lar, né? Como que eu posso ser uma boa mãe? Sendo primeiramente uma boa pessoa para você. Porque se você estiver bem com você mesma, você consegue dar suporte ao seu filho, ao seu marido, organizar sua casa, organizar sua rotina, mas sempre, gente, sempre vai partir de você. O que acontece é que existem muitas pessoas esperando que alguém olhe e pensem, né? Acho que ela não tá bem, vou lá ajudar. Não, para. Se você não olha para você, se você não cuida de você, ninguém vai fazer, né? É bíblico, ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não ama o próximo. Então primeiro é você. Cuide primeiro de você. Se você estiver bem, tudo vai estar bem, porque você vai saber como lidar com todas as situações. E tá cada vez mais necessário a gente aprender, né, a lidar com a gente mesmo, né, doutora? Sim, a gente nunca foi ensinado. Percebe? A gente sempre foi ensinado desde pequena. Seja legal com seu amiguinho. Ai, não, tem que ser uma pessoa boa. Nunca foi falado pra gente. Presta atenção nisso, gente. Nunca foi falado. Olha, respeite-se, coloque em primeiro lugar. Se o amiguinho te bateu, não, não é o não bater, mas é o você buscar por que bateu. Né? E não você se esquivar daquilo. Bate lá primeiro e depois vai pensar, né? O que está acontecendo? Porque isso faz com que você engula aquilo. Tentar engolir uma situação que não te digeriu vai causar problema. Então pare e pensa, o que eu tenho feito? Realmente, né? Por que eu não aprendi? Não é culpar os pais, não é culpar os avós. Eles também nunca tiveram essa consciência. Então a gente está sendo uma geração que está começando a mudar, começando a prestar atenção. E se fosse ensinado isso nas escolas, teríamos pessoas e seres humanos tão melhores, mas isso não é ensinado, né? E, é muito deixado de lado ainda, né, doutora, como a gente lida com a gente mesmo, né? Sim. É o que eu falei, né? Não foi nunca ensinado. A gente nem sabe direito como fazer isso.
Entende? Não tem. Então é o que eu falei, estamos engatinhando. Mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Vai ser um longo processo, né, doutora? Com certeza. E mesmo na terapia, gente, é um longo processo. E é preciso empatia, é preciso paciência, é preciso respeito consigo mesmo para passar por esse processo. Inclusive, doutora, é até bom a gente falar sobre isso. Não é chegar na terapia e achar que vai se resolver o problema em 2 sessões, né, doutora? Não, não, gente, não é. Nem venham, nem venham. Porque é só o seu tempo desperdiçado. Porque daí você vai sair frustrada achando que você ia dar conta. Não. Leva muito tempo. Para algumas pessoas, menos tempo, para outros, mais tempo, mas cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Saiba ter paciência, porque quando você conseguir, realmente é libertador, é maravilhoso, sabe? Ter essa consciência e conseguir, sabe, respirar. Calma, vou respirar antes de agir. Isso aqui que essa pessoa falou, deixa eu ver. Só que só diz respeito a ela. Ela tá passando por algum problema. Nem vou levar em conta o que ela falou. É isso. É o que eu costumo falar para minha terapeuta, né? É hora da gente colocar os parafusos no lugar, né? Então, Ou arrancar alguns que estão no lugar errado. cada sessão você dá uma volta no parafuso, né, doutora? Sim. E devagar. Eu falo que eu tenho uma maneira muito leve, muito tranquila de levar a terapia, porque eu acho que já é tão difícil para a pessoa estar ali. E se eu conseguir trazer esse acolhimento, algumas risadas, para a pessoa entender que não precisa ser tão sério a coisa, que a gente pode sim respirar, sabe, dar risada e que fica mais fácil. A pessoa entender que tá bom. Ela não fez porque ela não sabia, porque ela não conseguia. Mas agora é uma nova oportunidade. E ela vai conseguir. Doutora, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, quem quiser ver um pouquinho mais do que a senhora fala, dos seus conteúdos, pode encontrar a senhora onde? O meu Instagram, gente, é @terapeuta Lidiane Pavani. Lá tem vários conteúdos, tem no YouTube também tem vários vídeos. Eu acho que se colocar meu nome, Lidiane Pavani, aparece alguns podcasts. Tem muitas coisas, entrevista em rádio que eu vou fazendo. E sempre eu vou trazendo conteúdo e sempre com essa maneira de falar. Porque eu acho, Grazi, que ficar falando termos científicos, essas coisas, as pessoas, eu acabo afastando as pessoas. Então, é isso. É essa maneira leve de eu falar para que as pessoas realmente me entendam. Porque estamos todos juntos. Eu não sou superior a ninguém. Eu passei por muitas coisas e eu só estou aqui porque realmente consegui lidar e ainda estou em terapia e ainda trabalho para poder estar sempre ajudando as pessoas. E para que as pessoas possam entender também que a saúde mental é fundamental e deve ser prestada atenção, né, doutora? Sim, gente, sempre, sempre. Maravilha, doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Chegamos ao final de mais um Onda Talks. Obrigada, doutora, por compartilhar todos esses conhecimentos aqui com a gente. De nada, eu quem agradeço o convite, espero aí ter trazido muita consciência, alguns entendimentos para as pessoas e ter sido ajuda. Maravilha, doutora, muito obrigada mais uma vez. E a você que ficou comigo aqui até o final, ouvindo um pouco esse bate-papo sobre saúde mental, meu muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação aqui com a gente. E olha, eu volto semana que vem com mais Onda Talks, com mais informações para você. Até lá!